Para mim, criptomoedas hoje é uma das maiores revoluções que a humanidade já fez. Eu acho que é uma revolução tão grande quanto a internet lá na década de 60. Não sei se vocês todos sabem, mas a internet ela nasceu como uma rede para compartilhar conhecimento entre professores do governo americano, entre pesquisadores do governo americano. E essa revolução começou lá na década de 60, né, e começou a se popularizar. Olha só que interessante, isso é importante você pensar e analisar, porque nada é do dia para a noite, gente. Então são muitas décadas até a internet virar um padrão que todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo vive. Você está aqui por causa da internet. As criptomoedas é uma coisa muito similar. Ela é alguma coisa que veio aí realmente de um momento anterior, não é de agora. Eu vou te explicar um pouquinho desse processo. As criptomoedas, para mim, é uma das maiores revoluções que foram feitas aí na história da humanidade, porque ela é aquele tipo de coisa, como a internet foi na década de 60, que vai mudar a história do mundo para sempre, como o metaverso também vai mudar a história do mundo para frente. Tem coisas que os seres humanos eles criam que quando você vê, você fala, caramba, nesse momento mudou sua história. E eu acredito que criptomoedas é uma coisa que mudou a história para sempre. Só que muita gente acha, né, que o Bitcoin, e aliás, muita gente associa criptomoedas com Bitcoin só, mas é muito mais do que isso, né? O Bitcoin, a criptomoeda em si, ela não é uma coisa nova. Muita gente acha que quem nasceu com essa história foi o Bitcoin, mas na verdade não foi. O Bitcoin é uma coisa que está rolando há muito tempo. Só para você ter uma ideia, em 1989 começou essa história com uma empresa chamada DigiCash. Sabe o que era a DigiCash? Era dinheiro digital. E eles foram os primeiros a trazer a ideia de criptografia para fazer pagamentos. Christian, o que é criptografia? Criptografia é um modelo matemático que ele pega um texto, por exemplo, alguma palavra, alguma descrição de alguma coisa, e ele transforma, ele aplica uma fórmula, e essa aplicação dessa fórmula matemática vai transformar aquele texto em alguma coisa incompreensível, que você não vai conseguir ler. E para você conseguir reverter isso, você tem que aplicar uma fórmula que vai reverter esse processo. E às vezes não tem como reverter o processo, depende da criptografia aí. Eu invisto, por exemplo, numa startup chamada CryptoMoji, que eles vão fazer um lançamento bem legal, acredito, aí no próximo ano. E eles fazem uma criptografia super segura aí para celulares. Bem interessante o processo. E tem 2 criptógrafos. O que são criptógrafos? São caras, é uma linha da matemática especializada em fazer criptografia. Meu, sério, a hora que eu falo com esses caras, eles são muito assim, fora da curva, né? São 2 matemáticos, 2 caras com PhD e nesse negócio aí de criptografia e tal. É muito louco a cabeça dos caras, né? A DigiCash foi a primeira, então, em 89 a trazer esse conceito. E eles também criaram 2 palavrinhas que a gente usa pra caramba hoje, que é o token e coins, que é o token. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo a diferença entre um token e uma moeda digital, o que acontece para os dois. E aí, olha só, esse negócio começou a fazer um determinado sucesso, que até o Deutsche Bank começou a testar a DigiCash para usar como tecnologia. Mas, em 1998, a DigiCash faliu. Depois, veio uma outra iniciativa chamada eGold. O eGold foi a primeira ideia de atrelar um ativo real, que era o ouro, a alguma coisa digital. Então eles faziam algum modelo, por exemplo, de você poder comprar pedacinhos do ouro. Então eles foram os primeiros a criar a ideia dos micropagamentos, de você poder comprar um pedacinho de ouro, por exemplo, em vez de comprar 1 quilo, você compraria 1 grama, e você com essa grama poderia pagar alguma outra pessoa com aquela grama que você comprou. E aí ela começou a crescer pra caramba. Pra você ter uma ideia, se não me engano foi 2006, eles estavam fazendo quase 7 milhões de transações aí. Era bastante coisa para aquela época. Pra quem não me conhece, eu tinha uma fábrica de software relativamente grande, e o que a gente fazia era software para vários clientes e vários mercados. E teve um cliente nosso, especificamente, que ele pediu o seguinte: eu quero fazer venda de ouros pela internet. Mais ou menos esse conceito de vender pedacinhos e tal, e tentar fazer com que as pessoas realmente comprassem uma parcela do ouro digitalmente. Eu lembro que na época eu cheguei a entrar em contato com o pessoal dessa eGold, porque eles já tinham a tecnologia, eu queria ver se eu licenciava para o Brasil. Enfim, acabou não dando muito contato, não deu muito certo, e a empresa também acabou desistindo desse projeto, e a gente seguiu. Mas eu lembro que naquela época estava sendo bem falado o eGold. Porém, começou a acontecer o seguinte: eles começaram a ter o uso por fins ilícitos. Caras de droga começaram a usar ali, comprar ouro e tal, para esquentar dinheiro. O que acabou acontecendo foi que o governo fechou essa empresa algum tempo depois. Em 97 surgiu uma outra iniciativa chamada Hashcash. E essa empresa foi muito importante para o Bitcoin, porque o modelo do Bitcoin se inspirou demais nos conceitos que a Hashcash trouxe naquela época. Entre eles, o tal do conceito do Proof of Work, que eu vou te explicar depois em outro vídeo também, que é o conceito tal da mineração. O que é minerar? Né? Quando você cria ali aquela transação, quando você faz aquele bloco dentro do blockchain ali, você faz uma prova de trabalho, um Proof of Work. Enfim, então eles trouxeram esse conceito ali, e eles também começaram a utilizar um modelo de criptografia chamado SHA-1, que até hoje alguns softwares ainda usam. Agora tem o outro que é mais atual,
atual, né, um pouco mais seguro, que é o SHA-256, que é o que o Bitcoin usa. Mas também fica para outro vídeo explicação sobre isso. Tem muito conceito, né, por trás desse negócio. Mas eles também não deram muito certo e eles acabaram não evoluindo com essa empresa. Mas ninguém fechou eles, pelo menos. Mas no ano seguinte, em 98, surgiu a B-Money. A B-Money, ela fez uma outra coisa interessante. Ela começou a introduzir o conceito de contratos digitais, ou smart contracts, que está sendo muito falado hoje aí, principalmente com essa onda do DeFi, que essas finanças descentralizadas, que eu também vou te explicar em outro vídeo. Olha como tem conteúdo para te explicar coisa para frente. Basicamente, eles vieram com essa ideia, e essa ideia hoje é o que está realmente fazendo uma revolução nesse mercado de criptomoedas. Você poder fazer um contrato digital. Então imagina que eu empresto dinheiro para você e eu não tenho intermediário, não tem banco, não tem nada. Eu vou lá e te empresto. E aí você fica aquele contrato digitalmente assinado. E na hora de executar a data daquele devolução, ele automaticamente faz isso para você. Então, esse resumindo aí, de forma bem simples, isso é um smart contract, um contrato digital que usa aí as suas assinaturas digitais para fazer algum tipo de acordo, ou seja lá o que for, entre duas partes, que podem também ser duas máquinas, não necessariamente duas pessoas. Mas enfim, depois surgiu uma outra empresa chamada BitGold. A BitGold, ela era mais ou menos igual a eGold. Ela queria também fazer esse modelo de ouro e aí ele começou a usar o quê? Essa parte de criptografia que o pessoal da Hashcash usava e também o Proof of Work que eles também usavam, que foram as duas coisas aí que o Bitcoin se inspirou pra caramba para fazer acontecer. E uma das coisas interessantes é que nesse momento do mundo, em 1998 para 99, se não me engano, estava nascendo o PayPal. O que fazia o PayPal? Era um lugar central onde você podia fazer pagamentos ali, trocar, um pagar para o outro, né, com uma moeda teoricamente digital atrelada ali ao dólar. Na verdade, eles trocavam, você depositava ali, né, e você mandava a moeda de um para o outro. Só que aí chega 2007 para 2008, não sei se você vai lembrar disso, mas teve aquela crise nos Estados Unidos do subprime, a crise das hipotecas nos Estados Unidos. E isso abalou o mercado como um todo. Na verdade, vários bancos quebraram, começando aí com o Lehman Brothers, que foi um banco de investimento gigantesco nos Estados Unidos, que ninguém imaginava que ia quebrar, e o que acabou acontecendo foi que ele quebrou e fez uma avalanche quebrando vários outros bancos. E muita gente no mercado, eu lembro disso, nos grupos de discussão, aí, principalmente de programadores, né? Eu vi que a galera já estava ali muito incomodada com isso. Caramba, tinha cara que tinha dinheiro, por exemplo, no Lehman Brothers, nos Estados Unidos, e ficou revoltado quando quebrou o banco e ele não podia mais sacar o dinheiro dele, não tinha mais dinheiro para ele. Então a galera começou a ficar incomodada com isso, falou assim, cara, olha o risco de ter dinheiro em banco, olha o risco do banco. E claro que isso é uma teoria libertária, né? Isso daí é todo um pessoal meio anárquico que quer fazer uma grande mudança, mas na hora de tecnologia, o pessoal queria realmente alguma coisa mais prática, sem tanto controle, alguma coisa mais direta, ou ponto a ponto. Ou seja, eu não preciso passar por um banco que pode quebrar. Se eu guardo dinheiro comigo e outro cara guarda dinheiro comigo, por que a gente não pode trocar esse dinheiro? E com essa dor em mente, essas ideias borbulhando aí nas redes, né, de tecnologia, o pessoal de programação falando sobre isso, nasceu no dia 18 de agosto de 2008 o registro de um domínio chamado bitcoin.org, que até ali ninguém estava dando muita bola, ninguém sabia que isso existia. Porém, em 31 de agosto de 2008, foi escrito um documento, um paper, na verdade, um white paper que chama, que realmente revolucionou o mundo. Se você gostar um pouquinho disso, recomendo para você, baixa o paper do Bitcoin, que foi esse paper que começou toda essa história do que poderia ser esse paper, na verdade, ele propôs um modelo para você fazer pagamentos ponto a ponto. Né? O título do paper chamava o seguinte, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, o modelo ponto a ponto de dinheiro, de sistema de dinheiro digital, né, de dinheiro eletrônico. E foi criado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe direito quem é ou quem não é. Não sabe se é um cara, se é um grupo de pessoas, não sabe se esse cara tá vivo, se esse cara tá morto, mas foi um cara fundamental para a revolução do mundo. Né? Tem umas teorias aí que dizem que esse cara na verdade era um alienígena, que veio para a Terra e trouxe o dinheiro digital para ser controlado pelos alienígenas. Tem umas teorias dizendo quem é, quem não é Satoshi Nakamoto, né? Enfim, eu acredito o seguinte, pode ser qualquer um dos caras que já previamente trabalhou nessas empresas, concorda? Porque essa ideia já estava borbulhando, essas empresas anteriores foram, na verdade, a base para a ideia do Satoshi Nakamoto de fazer sistema de pagamento. Então eu acredito que alguém que estava metido aí dentro dessa burburinho de moedas digitais, com certeza teve algum insight aí para fazer esse paper. Enfim, mas nesse paper ele disse o seguinte, olha, eu venho aqui propor para o mundo uma nova forma de pagamento ponto a ponto, que vai ter algumas características. Primeiro, sem intermediários. O que quer dizer sem intermediários? Eu não preciso de um banco, de um governo, para eu ter uma conta dentro
Bitcoin, para eu ter fazer um pagamento, pedir autorização, fazer nada. Simplesmente uma ponta com a outra ponta podem trocar, intercambiar dinheiro. E outra coisa que ele sugeriu dentro desse contexto é que precisava ser alguma coisa totalmente transparente. Por quê? Porque senão alguém poderia ir lá, por exemplo, e criar dinheiro do nada. E o Satoshi falou assim, não, eu quero que todas as máquinas que têm o banco de dados dessas transações, que qualquer pessoa que tem acesso possa lá e ver. Então hoje é o seguinte, se você tiver o endereço da minha carteira de Bitcoin, o que acaba acontecendo é que você vai lá, pode checar no blockchain do Bitcoin e você pode saber todas as transações que eu fiz dentro daquela carteira. Então, é público, é transparente, as transações estão ali. Nossa, Christian, mas não era anônimo o negócio? Sim, é anônimo, porque você tem o endereço da carteira, não diz quem você é, onde você está, não diz nada de você, mas diz o que foi feito dentro do tal do blockchain. E outra coisa que ele nasceu é esse tal do blockchain, que eu também vou fazer um vídeo só sobre isso. O que é o blockchain? Eu acho que aí está toda a beleza do contexto. O blockchain é como se fosse um banco de dados. Imagina que é um banco de dados, imagina que é uma planilha no Excel, tá? Onde você tem o quê? Todas as transações que são feitas estão ali. Mas esse contexto ali dessas transações é numa forma de, como se fossem bloquinhos que se conectam, através aí de uma criptografiazinha, de um hash, né? Enfim, eles se conectam um no outro para saber quem que é a primeira e a última transação. E o legal desse contexto do blockchain é porque essa ideia é tão brilhante, que foi isso, na verdade, que revolucionou todo o mercado. Porque essa teoria de você criar um ambiente onde você pode publicar as transações, ser transparente e principalmente ser distribuído, que não era antigamente, foi que mudou o jogo. Como assim, Christian, distribuído? Nós temos basicamente 3 modelos quando a gente fala de, por exemplo, acessar um computador numa rede, acessar dados, por exemplo, ou de entender a internet como um todo. O primeiro forma da gente entender é a forma centralizada. O que é a forma centralizada? É o que acontecia antigamente. Você tinha um computador grande, né? Às vezes o pessoal lá atrás chamava um mainframe, né, da IBM, aquele computador que ocupava um prédio inteiro. E você tinha os terminais que se conectavam nele. Né? Depois, com o avanço aí da tecnologia, vieram as redes. Essas redes de computadores que você tem na sua empresa, que você tem na sua casa, e aí as redes tinham um servidor central e pontos conectados nele. Qual que é o problema da coisa central? Se o servidor cai, todo mundo cai, a rede para. A gente precisa de alguma coisa, então, que seja descentralizada. O que é descentralizado? Imagina o seguinte, em vez de eu ter um servidor só na minha rede, eu posso ter 2 servidores na minha rede. E esses 2 servidores, por exemplo, sincronizam entre eles. E aí o que acontece? Se um servidor cair, tudo bem, a rede vai acessar aquele servidor de uma outra forma. Eu descentralizei, não tenho mais um único ponto de falha. Eu começo a ter vários pontos ali que estão interconectados. Mas um ponto sabe do outro. Agora, quando a gente fala de um sistema totalmente distribuído, significa o seguinte, olha, os pontos entre si, essas centrais, elas teoricamente nem sabem que uma outra central existe, mas elas estão trabalhando em conjunto para, se uma cair, outra cair, não tem problema, a coisa continua funcionando, porque elas estão ali totalmente conectadas, mas de uma forma totalmente sem um precisar, um depender do outro. Então, olha só, o Bitcoin, né, ele basicamente funciona nesse blockchain, onde você tem, dentro de cada um desses nós, dessa rede, você tem esse banco de dados que tem todas as transações. Então é muita gente ali, ó, minerando, fazendo transações, fazendo um monte de coisa, e aí essa rede totalmente transparente e distribuída, que fica praticamente impossível de cair, e você também não tem controle de ninguém, porque ninguém é o dono dessa rede. Essa rede está sendo usada por todo mundo, e todo mundo tem acesso, todo mundo pode ir lá e criar também, se você quiser, por exemplo... Eu quero ter aqui na minha casa a cópia de todas as transações do Bitcoin. Você pode criar, você pode começar a minerar aí o Bitcoin na sua casa e você pode ter essa cópia desses dados. Mas isso vai ficar para outro vídeo, depois eu te explico, eu até mostro aqui, porque eu minero aqui em casa e depois eu mostro para vocês como que isso funciona na prática. Mas esse conceito do blockchain, ele não foi uma coisa que o Satoshi Nakamoto que criou. Não, ele só popularizou esse conceito, porque essa ideia vem, se não me engano, de 83, cara. Tinha um criptógrafo chamado David Chaum, que foi o cara que criou essa história de blockchain, de você ter blocos que se conectam um com o outro, ali tem uma forma matemática de validar essas conexões, para saber que elas são realmente verdadeiras e que elas são lícitas. Então, muito interessante o conceito que foi usado aí dentro do Bitcoin. Usou o Proof of Work, usou o conceito de micropagamentos, usou o conceito de blockchain, mas de uma forma que acabou se popularizando. Por que popularizou e que vale tanto hoje o Bitcoin no mercado? Na verdade, não se sabe ao certo, sabe, o que popularizou tanto o Bitcoin.
Pode ter sido vários fatores, mas eu acredito que realmente com a crise de aí 2008, aquela um monte de quebradeira de banco, a galera ficou meio assustada, sabe, com o sistema bancário. Quando vem uma proposta de uma tecnologia que não depende de banco, se eu sou programador, tô nerd, não tenho nada a perder, tô lá, quero ver uma tecnologia nova, cara, eu vou arriscar. Então, sem dúvida nenhuma, isso começou pra caramba aí no mundo da tecnologia, com os nerds e coisas do tipo. E aí que isso começou aí a desenvolver. A primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin era 2010 para 2011. Eu vou ser bem honesto para você, foi um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, porque eu não dei muita bola para aquilo. Naquela época, eu achava que Bitcoin, e na verdade estava sendo usado por traficantes, para fazer dinheiro sujo, ou na Dark Web ainda, né? Então assim, eu falava, putz, nem quero me meter nisso, porque eu falava assim, se você tem Bitcoin, você pode até ser preso, vai que é uma quadrilha e tal. Enfim, naquele momento, eu fui ignorante de fazer o quê? Acreditar no que as pessoas me falaram, seguir o que as pessoas me falaram, e eu não fui investigar a fundo. Se eu tivesse ido investigar a fundo, se eu tivesse naquela época lido o paper do Satoshi Nakamoto, porque eu não li, porque eu não me interessei, eu hoje com certeza estaria contando uma história muito diferente para vocês. Né? Naquela época, o Bitcoin ele não valia praticamente nada. Ele simplesmente, cara, era centavos, né? Só que aconteceram algumas coisas interessantes nesse processo. Teve a primeira grande transação assim de Bitcoin foi quando o Satoshi Nakamoto mandou 10 Bitcoins para o Hal Finney. O Hal Finney, ele era um criptógrafo também, um programador, ajudou inclusive ali no código do Bitcoin, e ele acabou falecendo aí com 58 anos de idade. Mas foi ali a grande primeira transação de mandar 10 bitcoins de um para o outro. E teve uma outra coisa também que aconteceu mais ou menos nesse período, se não me engano foi maio de 2010, onde um cara da Flórida, eu não vou lembrar o nome do cara aqui, mas ele pagou duas pizzas com Bitcoin. Ele botou uma mensagem na rede e falou assim, olha, eu quero comprar 2 pizzas, eu vou pagar vocês com 10 mil Bitcoins. E o cara pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Cara, se fosse no dinheiro de hoje, a gente tá falando de quase 640 milhões de dólares por 2 pizzas. Milhões! Sem dúvida nenhuma, foi a pizza mais cara do mundo. E se você procurar aí sobre esse cara, né, na internet, você vai ver que ele fala que não se arrepende. Ele tá felizão que ele fez. Porque na verdade naquela época não valia nada, cara. Ele começou a valer um tempo depois. E ele começou a ter valor por quê? Porque a galera de tecnologia realmente começou a falar mais sobre isso, começou a ouvir mais sobre isso. Quando eu estava morando no Vale do Silício, eu estava ali com um monte de gente, programadores muito bons, caras que estavam bem ali, enfurnados realmente no que tinha de mais sobre tecnologia. E eu ouvia bastante gente falando de Bitcoin, eu ouvia bastante gente falando sobre as possibilidades, sobre esse negócio de carteira digital, de dinheiro digital e como isso poderia realmente estar transformando aí as transações eletrônicas. Mas ninguém grande ainda estava botando muita fé. Porém, a galera de tecnologia estava apostando e estava ali fazendo as suas brincadeiras com as criptomoedas. Só que nessa época, no comecinho do Bitcoin, lá por volta de 2011, o Bitcoin começou a ser muito usado também para essas transações ilícitas, principalmente na Dark Web. E aí o que acabou acontecendo é que tinha até um site chamado Silk Road, que era um e-commerce na Dark Web. Então imagina que era um e-commerce que vendia droga, vendia rim humano, vendia uns negócios muito estranhos ali dentro, e eles usavam Bitcoin para não ser identificado. Então isso daí acabou crescendo, os caras bateram 100 mil usuários, olha só, 100 mil pessoas fazendo maldade dentro da Dark Web ali. E aí em 2013 o FBI foi lá e fechou a Silk Road, e isso propagou essa história de que o Bitcoin era um negócio de submundo, de drogas, etc. E muita gente deu uma recuada. Só que a comunidade de desenvolvedores, cara, eles começaram a continuar essa história, começaram a melhorar o algoritmo do Bitcoin, começaram a melhorar o algoritmo do blockchain, eles começaram a fazer melhorias na rede, começaram a usar mais, começaram a pensar em possibilidades além daquilo, e aí essas coisas começaram a ter valor. E tem uma frase do filme Peter Pan, que a Sininho falou uma coisa que é muito real para o Bitcoin. É real se pessoas o suficiente acreditarem. Que aí eles foram lá e foram voar para a Terra do Nunca, né? E foi o que aconteceu com o Bitcoin, começou a voar para a Terra do Nunca, porque mais e mais pessoas começaram a acreditar, e quando você começa a acreditar e você dar valor para algo, aquele algo cresce de valor. E aí ele começou a crescer, e eu lembro que em 26/6/2013, o Bitcoin valia $100, eu lembro que era meu aniversário, eu falei assim, cara, eu queria um Bitcoin para ter de presente, eu falei, onde foi a primeira transação de Bitcoin que eu fiz na minha vida, foi nesse momento. Mas, digo para vocês, eu não fiz grandes transações de Bitcoin naquela época, não. Eu fiz ali, comprei um, e aí depois fui vendo uma outra coisinha e esqueci aquilo, porque aquilo lá não saía do lugar, muito pelo contrário, às vezes baixava ainda mais, eu falava, deixa isso pra lá e estava vendo isso. Só que quando a gente fala hoje sobre criptomoedas,
né, que vem dessa história aí do Bitcoin, que foi a grande primeira realmente moeda digital, hoje existem milhares de novas moedas, existem vários tokens que estão saindo aí. Só que eu vejo da seguinte forma: primeiro, essas criptomoedas, elas não são simplesmente dinheiro que não existe, que alguém vai ficar milionário com isso, ou que alguém vai ficar muito pobre com isso. Essas criptomoedas, na grande parte delas, são projetos de tecnologia, são projetos super sérios, são projetos que têm pessoas extremamente competentes por trás. Então hoje eu vejo da seguinte forma: eu sou investidor de startups, né? Faço isso desde 2007, botei muito dinheiro meu em startups. Só que o que é botar dinheiro numa criptomoeda, numa moeda digital dessas? É a mesma coisa que investir numa startup. Eu estou apostando numa ideia, essas ideias às vezes podem ser úteis, são ideias, por exemplo, que às vezes ajudam a vender, por exemplo, casas, são ideias que ajudam, por exemplo, a fazer transações com energia solar, energia eólica, que ajudam você, por exemplo, a fazer pagamentos para outras pessoas de uma forma mais rápida, sem pagar tantas taxas. Enfim, tem um monte de tecnologias aí por trás, de utilidade real por trás dessas criptomoedas, com gente muito séria. Então essas empresas, elas lançam essas tecnologias, transformam isso numa forma de criar um token, de criar uma moeda, e no começo, se ninguém usa essa tecnologia, ela não vale nada, mas quando as pessoas começam a usar e começam a ter uma adoção em massa, aquilo ali começa a ter um valor real, e é nesse valor real que as pessoas acabam ganhando dinheiro com essa questão de moedas, né? Isso, gente, em tudo hoje, porque a gente está falando de jogos, estamos falando de saúde, estamos falando de mercado imobiliário, estamos falando de mercado de todas as coisas. Eu estou envolvido, por exemplo, num projeto de tokens de grafeno, cara. Quando você olha um negócio desse, você fala, cara, grafeno é um material que ele junto, por exemplo, com outros materiais, ele aumenta aí a resistência do material, ele consegue, por exemplo, até a flexibilidade do material também. E aí os caras estão produzindo isso em minas e minas, aí milhares de toneladas de produção desse negócio, cara, eles estão começando a querer vincular isso com alguma coisa digital, num token, para poder estar no mercado. Então, assim, tem muita coisa interessante começando a sair, de coisa real mesmo, com criptomoeda. Não é mais alguma coisa que é uma modinha, alguma coisa que o pessoal fala, isso é um esquema. Não, isso é uma coisa real pra caramba, né? E outra, você pode ganhar dinheiro com isso, porque isso pode também ser entendido como uma forma de investimento. Porque você vai comprar uma moeda dessa, essas moedas podem valorizar demais, e na valorização, obviamente, que você ganha. Só que aí começa a entrar um monte de esquema, um monte de coisa errada. E eu posso dizer que sim, a gente fez muito dinheiro, eu e minha esposa, usando aí a inteligência para investimento em criptomoedas. E você pode fazer também, tá? Mas não acho que tudo é do dia para a noite. Eu vou investir 1.000 hoje, amanhã eu vou ser um milionário. Isso não existe mais, tá? Eu sei que quem entrou em 2019 aí até 2021, cara, realmente pode ter feito 1 milhão, investindo 30, 40 mil reais aí, pode realmente ter feito seu primeiro milhão. Mas essa nova onda de milionários aí, ela vai acontecer de novo? Pode acontecer. Eu até acho que tem alguns projetos aí que a gente vai discutir aqui, que realmente pode ajudar as pessoas a fazerem dinheiro dia para noite, mas nem todos, e vários desses vão morrer no meio do caminho. Então você pensar de uma forma consciente sobre criptomoedas é o que faz a diferença. Então, nesse vídeo, eu acho que você entendeu o seguinte: de onde vem esse tal do Bitcoin, né? Qual que é o propósito dele e por que ele nasceu? Ele é uma moeda, ele tem valor real hoje. O Bitcoin, ele realmente é uma coisa que, se você não tem ainda, eu recomendo que você tenha. Compre uma fração de Bitcoin ali, investe R$200 em Bitcoin, R$100 em Bitcoin que seja, e mantém isso. Primeiro, para você aprender o que é uma carteira digital, o que é essa moeda digital. Vai entender como é que é fazer um pagamento de uma pessoa para outra, por exemplo, através de uma criptomoeda. Entender essas coisas vai começar a fazer o quê? Com que você tenha menos medo de investir em criptomoedas, que você entenda mais. E quando você vê, você está começando a fazer um dinheiro que você nem imaginava que você ia fazer.